Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus. A Bíblia diz em Judas 1, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, está falando a respeito do Evangelho, que é para todos, não alguma coisa especial que uma elite somente tem, alcançada por uma dedicação especial, que outros não têm o direito porque não são dedicados o suficiente. Não, é uma salvação comum, é para todos. Estou falando da salvação comum e tive por necessidade, note que ele usa as palavras, tive por necessidade escrever-vos. Veja que ele fez com muita diligência, ele foi muito diligente. Judas, com muita dedicação, escreveu essas palavras para os cristãos. Ele disse, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhar pela fé com dedicação. Não somente batalhar, mas batalhar com dedicação. Batalhar, uma palavra grega, hypagonizomai, de onde vem a palavra agonia, agonia. Lute, batalhe por ela. Na caminhada cristã devemos batalhar, batalhar pela fé. Sempre que vocês ouvirem a palavra fé, sempre lembre-se, quando a Bíblia fala da fé, ela sempre se refere à justiça e à justificação pela fé. É por isso que nós batalhamos. E é isso que eu tenho visto acontecer ao redor do mundo. Pessoas estão se afastando, denominações inteiras estão se afastando da justificação pela fé. Muitos não afirmam que não creem mais, mas para eles não é mais uma prioridade. Para eles não é mais o centro do Evangelho. Mas, amigos, muitos de vocês, a vida de vocês foi impactada. Vocês que me assistem, a vida foi impactada porque o poder de crer da forma correta é entender que Jesus se tornou pecado no meu lugar para que eu me torne sua justiça. Amém? E quando eu creio que eu sou justo, não por causa das minhas ações ou por minhas obras, mas eu sou justo porque recebi a dádiva de Jesus, Ele levou os meus pecados, Ele nunca cometeu pecados para se tornar pecador na cruz, Ele levou os meus pecados. Eu não fiz justiça para me tornar justo, eu recebi a sua justiça. Amém? E quando Jesus levou os meus pecados, Deus o tratou com abandono. Amém? Deus enviou as suas maldições sobre Jesus. Não fique chocado, a Bíblia diz em Gálatas 3,13 que ele se tornou maldição, para que nós sejamos abençoados. Mas ele não cometeu pecado. Pedro diz que ele não cometeu pecado. João disse que nele não havia pecado. Paulo disse, ele não conhecia pecado. Todos eles. Paulo era um intelectual, ele disse que Jesus não conheceu o pecado. João é um homem do coração, ele disse em Jesus não existia pecado. Pedro é um homem de ação, ele diz Jesus não cometeu pecado. Em todos os casos ele não tinha pecado. Mas ainda assim ele sofreu como ninguém sofreu. Mas na mesma proporção que Jesus sofreu, o abandono de Deus, sua maldição, seu juízo, sua punição. Do mesmo jeito, hoje eu e você devemos esperar o favor de Deus, suas bênçãos, sua bondade e sua misericórdia. Amém? Amém? Você pode dizer, mas pastor Prince, eu não fiz nada certo. Nem Jesus fez nada errado. Devemos acreditar assim. Esse é o Evangelho. Essas são as boas novas. A palavra boas novas quer dizer simplesmente boas notícias. Hoje temos muitas notícias ruins e isso as pessoas gostam. Mas Deus nos deu boas novas, conquistadas pelo sangue de Jesus. Por isso temos que batalhar pela fé. Hoje, quando falamos da fé, as pessoas perguntam, qual a sua fé? Qual é a fé da sua família? Hoje a fé é usada de forma tão generalizada, mas no Antigo Testamento não era assim. Nunca era utilizada como sinônimo da religião, sinônimo da crença, nunca. Quando a Bíblia fala da fé, se refere à justificação pela fé, está falando do Evangelho. E Judas está escrevendo para o fim dos tempos. O seu livro vem antes do Apocalipse e naquela época, alguns homens se infiltraram na igreja e eles conseguiram remover o Evangelho e usaram de uma certa artimanha. Eles, de forma dissimulada, quer dizer, de forma sutil, o diabo se utilizou de artimanhas
E a mesma coisa acontece hoje na igreja. A maior parte dos cristãos, se você perguntar qual é o centro do evangelho, eles vão dizer, Jesus morreu por nós, e Deus nos ama, e agora nós somos salvos, vivemos uma vida de santidade. Eu creio em santidade, mas mais importante não é isso. Em nenhum momento você falou em justificação. Em nenhum momento você diz, somos justos pela fé. Porque a Bíblia diz, Romanos 1, por favor, rapidamente. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Salvação aqui fala do seu bem-estar, não somente ir para o céu depois de morrer. Isso também é salvação, é vida eterna, mas salvação também fala do bem-estar, saúde, plenitude, paz, prosperidade. Tudo está presente na salvação. É por isso que quando Deus deu o nome ao seu filho, Deus o chamou salvação. Em hebraico, Yeshua. Isso quer dizer, todas as bênçãos de Deus estão nessa palavra salvação. Agora, qual o poder de Deus para a salvação na sua vida, na vida dos seus filhos? Qual o poder de Deus? O poder de Deus não é orar muitas horas, não é jejuar. É o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Primeiro do judeu, depois do grego, para o japonês, para o chinês, para o indiano, não importa. É o poder de Deus. Mas certifique-se que você crê no Evangelho certo. Paulo amaldiçoava quem pregava outro Evangelho. Esse é um assunto sério, nós temos que batalhar. Temos que guerrear pelo Evangelho. As nossas armas não são físicas. Nossa guerra é espiritual. É nas mentes e no pensamento das pessoas. Quando você pensa errado, quando você crê errado, você vive errado. Quando você crê certo, você vive certo. Hoje, nós temos pessoas retirando o Evangelho e dizem, você tem que viver certo. Na verdade, eles não usam a palavra viver certo, mas a essência é essa, você tem que fazer certo. Mas falar não faz ninguém viver certo. Mas é uma mudança de mente, arrependimento, que é metanoia. Quando você muda a sua mente, você vive certo. Você me escuta? Amém? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça do princípio ao fim, que é pela fé, como está escrito, justo viverá pela fé. O Evangelho do princípio ao fim é pela fé. No Evangelho, essa dádiva, a justiça de Deus, é revelada. Não a pecaminosidade do homem. Está subentendido, o homem é pecador, por isso precisamos da justiça de Deus. Do princípio ao fim é pela fé, nunca é dizendo, começamos da fé, agora somos salvos, podemos começar a agir e fazer obras. Não, é pela fé, do princípio ao fim. Até que vejamos Jesus face a face. A santidade é um resultado. Vocês me escutam? Nós temos perdido isso. Nós temos perdido o Evangelho hoje. Onde estão os rapazes? Onde estão as moças que vão pregar justificação pela fé? Amém? Esse é o Evangelho. Não dizer para as pessoas que elas têm que deixar de fazer isso e começar a fazer aquilo. Não dizer, você está mal porque você faz isso. Não, o mundo está mal porque o mundo está mal. Porque Adão pecou. Amém? Não faz sentido reclamar que um bêbado age como um bêbado. Você está perdendo tempo. Traga a solução para a vida dele. Bêbados agem como bêbados. Pecadores pecam. Grande revelação. Porque é surpresa. Amém? Agora, crentes creem. É um contrassenso chamar um crente incrédulo. Mas existem crentes incrédulos. Mas não esqueça que o seu estado normal é crer, é ter fé. E essa fé é o quê? Nós temos fé em Deus para receber uma cura, temos fé em que Deus vai prover as finanças para pagar as contas do mês, que Deus vai nos dar a habilidade para pagarmos as nossas dívidas, cremos que Deus vai abençoar os nossos filhos, cremos que Deus vai abençoar-nos abrindo portas, cremos que Deus vai mudar nossas vidas, renovar as nossas forças, e tudo isso é maravilhoso. A sua fé pode até se dissipar. A coisa mais importante é, diz Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e a justiça dele, não a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Use a sua fé crendo todos os dias que você é justo pela fé. É isso que está faltando no cristianismo de hoje. O verdadeiro evangelho precisa se manifestar. Veja isso. Voltemos para Judas. Judas diz: e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Fé no evangelho é o quê? Justificação pela fé. Não existe outro evangelho. E Paulo amaldiçoa qualquer um que pregue outro evangelho. O mesmo aconteceu com Jesus, quando ele estava aqui na terra, com o Messias, há 2000 anos atrás. Ele caminhou entre os judeus e o que os rabinos falaram dele? Sabe o que eles diziam? Eles diziam assim: ele come com os pecadores. Veja Marcos 2,16. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe com os publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O que disse foi força de expressão. Não existiam justos entre eles. Assim, veja isso. A mesma coisa, a mesma situação tem acontecido ultimamente com o verdadeiro evangelho. Quando você prega o verdadeiro evangelho da graça, as pessoas dizem: ele está negociando com os pecadores. Veja, ele está dizendo que não tem problema a pecar. Exatamente isso falaram de Jesus. Os fariseus não estavam dizendo: por que Jesus não nos ensina como cometer adultério? Ou nos ensina a mentir? Mas não, eles fingiam ser justos, fingiam guardar os 10 mandamentos, eles só fingiam. Era tudo justiça própria. Mas veja a intenção deles, eles acusavam Jesus como se fossem guardiões da santidade. O que eles falavam de Jesus? Ele está consentindo. Ele está comendo com os pecadores. Veja bem, se ele fosse profeta, ele saberia que aquela é uma prostituta que está ali. Aquela mulher que chorou aos seus pés, ela era uma prostituta. Eles agiam como se eles tivessem um zelo pela santidade de Deus, quando na verdade demonstravam um coração ímpio. Eles desconheciam a Deus, eles conheciam a Bíblia, mas não conheciam o autor dela. Eu estava dizendo para minha esposa e para alguns pastores: existem 2 categorias de crentes. Existem aqueles que são novos convertidos, receberam Jesus há pouco tempo, e eles dizem: Jesus me disse isso, Jesus me disse aquilo. Eles não conhecem a palavra, mas conhecem Jesus. E o outro grupo são aqueles que podem dizer, quando o livro de Timóteo foi escrito, quando Romanos foi escrito, conhecem todas as viagens missionárias de Paulo. Mas são rígidos, duros. Temos que conhecer a palavra, mas temos que conhecer o autor. Tudo é espiritual, mas sem palavra, vem problema. Tudo palavra, sem o Espírito, também vem problema por aí. Nos nossos dias, muitos crentes têm muita palavra e pouco Espírito. Se você é um crente antigo, você tem escutado muitas palavras e pouco Espírito. Palavra sem Espírito você seca, Espírito sem palavra você explode. Muita palavra e muito Espírito você cresce. Assim nós vemos que essa mesma atitude tem atingido o evangelho nos nossos dias. O diabo não se importa quando você prega um evangelho comprometido. Ele não se importa quando você prega um evangelho que é um outro evangelho, mas quando você prega o evangelho da graça, no qual a graça é revelada, todo o inferno se levanta contra você. A acusação do inimigo não vai ser que você está pregando e ensinando as pessoas a pecarem. Não, ele não vai fazer isso. O diabo é muito esperto para fazer isso. Mas ele vai dizer: ele está negociando o evangelho. Ele está falando tanto da graça, quer dizer que você pode pecar à vontade. Ele vem com tanta sutileza que a graça é removida e outro evangelho é colocado. Você lembra quando Deus tirou o povo de Israel do Egito? Eles não conheciam os 10 mandamentos, não conheciam a lei. Eles eram escravos. Eles cresceram
no Egito. Tudo que eles conheciam eram os açoites. E Deus os tirou do Egito pelo sangue, e eles murmuraram e reclamaram. Murmurar e reclamar é pecado. Mas Deus os poupou e nenhum deles morreu. Eles reclamaram, Deus ouviu o clamor, Deus abriu o mar vermelho. Eles por 3 dias estavam bem, depois reclamaram ali nas águas de Mara. Deus fez as águas ficarem doces pela cruz. Ficaram bem por um tempo, depois ficaram com fome e reclamaram uma vez mais. Ninguém morreu quando reclamaram. Reclamar é pecado. Depois do Monte Sinai, quando murmuravam, morriam. Antes eles murmuravam e não morriam. Assim, quando eles estavam com fome, Deus fez cair comida do céu e não juízo. E no pé do Monte Sinai, eles disseram para Deus, Koasher diber Adonai naaser. Naaser em hebraico quer dizer, tudo que o Senhor ordenar, nós podemos cumprir. Isso é orgulho. Eles trocaram o evangelho da graça. Eles estavam na graça durante aquele tempo. A razão por que eles não morreram é porque estavam na graça. Deus lidou com o pecado deles como se fossem filhos. Como um pai, ele disciplinou seus filhos, usando sua bondade para promover o arrependimento. Nenhum deles morreu, não existia juízo. Existia disciplina, mas não julgamento. E toda disciplina era com amor e bondade. E não dependia da bondade dele, dependia da bondade de Deus. Durante esse tempo, antes do Monte Sinai, do Egito até o Monte Sinai, durante esse período, dependiam da bondade de Deus e não da deles, da fidelidade de Deus e não da deles. Por isso eles não morreram. Vocês me escutam? No momento que se orgulharam da própria justiça, ao pé do Monte Sinai, eles disseram, tudo que Deus mandar, nós obedeceremos. E logo a seguir, você vê o bezerro de ouro. Em outras palavras, estar sob a lei não produz santidade, produz as obras da carne. Estar sob a graça, eu disse, estar sob a graça, produz santidade. Nos primeiros 4 capítulos de Gálatas, Paulo fala da lei da graça, no capítulo 2, lei e graça, capítulo 4, lei e graça, capítulo 5, o fruto de estar sob a graça, fruto, amor, alegria e paz, e até domínio próprio, é um fruto. Mas quando o povo de Israel se submeteu à lei, imediatamente veio o bezerro de ouro. Obras da carne, não frutos da carne. Qual a diferença? Fruto é resultado de vida, obra é resultado do esforço. Obras da carne, adultério, idolatria, bezerro de ouro. Fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, tudo isso são resultados de estar sob a lei. A lei é boa, mas foi feita para destacar seu pecado. Eu podia pregar um sermão sobre isso, mas não vou fazer isso. Quero destacar o verdadeiro evangelho. Voltemos a Judas. Vamos ver o que acontece em Judas. Judas diz, com toda a diligência, achei necessário exortar-vos a batalhar, são palavras fortes. Judas estava preocupado que nos últimos dias o evangelho seria comprometido, o evangelho seria retirado, substituído pela licenciosidade. Veja isso, versículo seguinte, versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Olha isso. À primeira vista, quando você vê isso, deixe-me afirmar isso de uma vez por todas. Comentadores não são Deus. Muitas vezes comentadores que são eruditos no hebraico e no grego, eles vão traduzir, por exemplo, Marcos 16, quando diz, falarão novas línguas, eles vão dizer, isso aí já se passou. Nesse caso, eles não estão corretos. Num comentário sempre nós teremos o fator humano. Temos que recorrer ao original. À primeira vista, parece o quê? Batalhem pela fé, lutem pela justificação da fé. Mas esse versículo diz a razão por que temos que lutar. Porque alguns homens converteram em dissolução a graça de Deus. Algumas pessoas usam esse versículo hoje e dizem, você vê o que está acontecendo? Essa revolução da graça
Eles estão convertendo a graça em libertinagem. Na nova versão internacional diz libertinagem. Essa versão diz em dissolução. Eles dizem, você pode fazer o que você quiser, pode pecar como quiser. É isso que diz a Bíblia, que eles diriam no fim dos tempos. Não vamos argumentar baseados em comentários, vamos argumentar baseados na Bíblia. A expressão convertem a graça de Deus parece que a graça se tornou libertinagem, certo? Se transformou em licenciosidade. Mas, na verdade, o que diz aqui no original é que a graça de Deus foi removida. Eu vou provar para você. Não me baseio em comentários, me baseio na palavra de Deus, como está no original grego, certo? A palavra converter é a palavra metatitemi. O léxico de Thayer dá o significado de metatitemi. Diz que é transpor duas coisas. Uma é colocada no lugar da outra. Transpor duas coisas não quer dizer transformar em libertinagem. Não quer dizer que a graça se tornou libertinagem. Não. Mas significa transpor ou substituir uma por outra. Uma é colocada no lugar da outra. Trocar de posição. Isso quer dizer transpor. Transferir, mudar, passar. Transferir de uma pessoa ou coisa para outra. Desertar a graça. Trocar a graça por outra coisa. Cair da graça. Sair da graça. Mudar da graça. Se transferir da graça. Transpor. Eu tenho minha Bíblia aqui. Imagine que eu noto que você tem uma caneta. Ok? Vamos trocar uma Bíblia por uma caneta. Não é um bom negócio. Eu sei que essa caneta é barata. Aqui estão as minhas anotações. Nós acabamos de transpor. Fizemos uma troca. Na verdade, eu chequei no dicionário e transpor quer dizer intercambiar. Isso quer dizer transpor. No grego, um foi colocado no lugar do outro. Agora eu tenho a caneta. Não se contente, amigo, batalhe pelo Evangelho, que foi removido. Ok? Sua caneta não é barata, contanto que você use para Deus. Para a glória do Senhor, amém? Agora, amigos, eu tenho um testemunho aqui. Eu recebi recentemente, eu somente tive o prazer de ler ontem, de uma senhora de Nova York, Estados Unidos, liberta de um vício em ópio há 17 anos. Eu fui salva quando tinha 11 anos. Aos 14 anos, os meus pais se divorciaram. Eu mais tarde me casei, tive 4 filhos, mas nesse tempo me tornei viciado em opioides. Isso arruinou totalmente a minha vida. Eu não queria nada com Deus, porque tudo que aprendi de Deus era legalismo e condenação. Algo está errado. A graça produz os frutos do Espírito. Condenação, colocar as pessoas sob a lei, inevitavelmente traz condenação. Nunca produz santidade, mas escravidão. Eu não queria saber de Deus. Eu me internei em centros de recuperação muitas vezes, mas sem qualquer resultado. No último lugar que eu fui, centro de recuperação, um dos conselheiros me apresentou os ensinos do pastor Joseph Prince e isso mudou minha vida. Lembre-se que ela tinha um vício desde que tinha 14 anos. 9 meses depois eu fui para uma casa de transição totalmente livre, não somente do meu vício, mas da ansiedade, depressão, desespero e condenação. Os ensinamentos do pastor Prince me ajudaram a descobrir que eu tinha entendido Deus de forma errada todo esse tempo. Eu sou grata por seu ministério e agora eu também quero abrir casas de recuperação para ajudar pessoas viciadas. Vamos denominar casa de graça, porque somente a graça vai ser ensinada. Graça é o Evangelho, amigos. Não é um assunto, é o Evangelho. Quero ajudar outras pessoas porque descobri que autoajuda não resolve. Eu tive um vício por 17 anos e a graça é a única resposta. Seja pornografia, sejam os opioides, não faz diferença. A graça é a resposta. Nós perdemos fé no Evangelho. Nós temos que batalhar pelo Evangelho. Pastor, o senhor só fala em graça. É o Evangelho. Não é o assunto. E me admira que você, o ministro, diga que eu só falo em graça.
É como dizer que eu só falo em Jesus. A lei veio por um servo. Graça e verdade vieram pelo Filho. É surpreendente que o povo ainda quer separar a verdade da graça. Você tem que ter graça, isso é maravilhoso, mas você deve ter verdade. A graça é macia, leve. A verdade é dura, dura, dura. Assim você deve ter a combinação das duas, equilíbrio. É isso que dizem. Mas o que Deus dividiu, não una. O que Deus uniu, não divida. Deus dividiu lei. Lei foi dada por Moisés num versículo, João 17. Graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Não existia verdade na lei? A palavra vieram no grego é um verbo que está no singular. Deveria estar no plural. Existem dois substantivos, mas está no singular. Deus está dizendo, verdadeira graça veio por Jesus Cristo. No Antigo Testamento existia graça, mas era uma sombra. Sombra, não era graça verdadeira. Tudo estava na forma de sombra, amém? Boaz, o remidor, é uma sombra do nosso Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro remidor. Tudo era sombra, o tabernáculo é uma sombra, até a graça verdadeira chegar, a substância da graça. Nós costumamos ler esse texto e separar as palavras, mas aqui fala graça verdadeira. Mas existem aqueles que dizem, você não deve se esquecer da verdade. As pessoas hoje estão ensinando graça, precisam ensinar a verdade. Verdade para eles é dura, a graça é macia. Assim eles dizem coisas como, a mulher pega em adultério, quando Jesus disse, nem eu te condeno, isso é graça. Vai e não peques mais, isso é verdade. Desculpa, nem eu também te condeno, é graça verdadeira. Vai e não peques mais, é graça verdadeira. Não podemos separar a graça da verdade. Tudo que Jesus diz é cheio de graça e verdade. Você não pode separar a graça da verdade, como você não pode separar o molhado da água. Você toca na água, você toca no molhado. Você toca no molhado, você toca na água. Você não pode estar sob a graça e não ser santo. Assim como você não pode entrar na água e não se molhar. Assim, o nosso objetivo é batalhar para colocar as pessoas sob a graça. Você ouve 10 mensagens sobre a graça e a 11ª é uma mistura. Você pode esquecer todas as outras. É um erro humano. Assim, voltemos a Judas. Pois certos homens cuja condenação estava sentenciada há muito tempo, mas vamos voltar ao verso 3. Insistindo que batalhassem pela fé, uma vez confiada aos santos. Esse evangelho foi confiado aos santos. Deus deu para os santos. E Deus está dizendo, não deixe que ninguém troque. Não deixe que ninguém transponha. Vamos voltar. Temos que batalhar. Por quê, pastor? Porque o nosso bem-estar está em risco. Amém? O bem-estar dos seus filhos está em risco. A sanidade mental deles está em risco. Existem crianças que crescem em lares que supostamente pregam a Bíblia, mas são problemáticas. Em algum lugar foi deixada a impressão. Depende da sua performance, depende da sua obediência. Quando, na verdade, quando Jesus deveria ser o objetivo principal da fé e da adoração, os pais deveriam dizer, como ele é, assim são vocês. Como ele é. Deveriam falar, meu filho, sempre lembre disso. Minha filha, lembre que o inimigo quer que você ponha o foco em você mesma. Deus quer que você coloque o foco no seu filho. O inimigo diz, onde for sua performance, você vai. Correto? Mas Deus está dizendo, onde Jesus for, você vai. Amém? Como ele é, assim é você nesse mundo. Nossa pregação tem que revelar Jesus. Mas o que esse povo fez? Não somente negar o Deus verdadeiro, mas também negaram Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Toda pregação da graça conscientiza a respeito de Jesus? Sim ou não? Obviamente, os que dizem que quando pregamos a graça as pessoas negam a Jesus, não fazem nenhum sentido. Porque quando pregamos a graça falamos, não em mim, mas em Cristo. Descansa a minha justiça, minha saúde, minha santidade, minha santificação, minha redenção. Amém? Quando pregamos assim, Jesus é glorificado. É por isso que nos céus nós vamos dizer, digno é o Cordeiro. Não digno é o Cordeiro e eu fiz um pouquinho, né, Senhor? Não vai ser assim. Tudo é Jesus. O fato é esse. Vai
Sempre existirá alguém que vai tentar distorcer esse versículo. Eu já vi até alguns comentaristas distorcerem e afirmarem que a graça de Deus se tornou libertinagem. Quando, na verdade, no original grego diz transpor. Quando a graça é removida, a licenciosidade surge. Amigos, a palavra transpor, metatitemi, é usada 4 outras vezes. Essa é a quinta. 4 outras vezes. Rapidamente, deixe-me mostrar para você como ela foi usada. Me diga se fala de transformação ou de substituição. A primeira é no sermão de Estevão. Fala de Jacó, ele foi levado para Siquém, juntamente com José, que havia morrido, seus ossos foram levados para Israel e colocados no túmulo que Abraão comprou por certa quantia. Claro que Macpela foi o lugar onde Jacó foi enterrado, José foi enterrado em Siquém. Veja que a palavra levados é a palavra metatitemi. De um lugar para outro. Nada sugere degenerar ou transformar. A graça foi levada de um lugar e a licenciosidade chegou. A primeira referência. A segunda, Gálatas 1:6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando metatitemi. Tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Aqui Paulo usa a mesma palavra, transpondo de um evangelho para outro evangelho. Você consegue ver? Em todas as referências usadas, não fala de alguma coisa se degenerar, mas fala de algo substituído por outra coisa. Paulo diz, admiro-me que estejam abandonando um evangelho por outro evangelho, um evangelho falso. Ok, vamos para a terceira referência, Hebreus 7:12. Pois quando há mudança de sacerdócio, metatitemi, é necessário que haja mudança de lei. Sendo assim, ainda estamos sob o sacerdócio levítico? Não, estamos sob o sacerdócio de Melquisedeque, Jesus Cristo. O sacerdócio foi transposto. Foi mudado. Quando você diz, transformam a graça de Deus, você tem que entender a palavra transformar. Ou então as pessoas começam a se justificar e a lutar pelo evangelho falso, ao invés de batalhar pela fé uma vez confiada aos santos. E a última referência, pela fé Enoque foi arrebatado, metatitemi. Metatitemi, arrebatado. Não é que a graça se transformou em alguma coisa, se degenerou em alguma coisa. Não, a graça foi substituída. É por isso que a licenciosidade veio. Amigo, a graça de Deus é a única esperança da igreja. O Evangelho da Graça é a única esperança. O que eu fiz foi tentar mostrar em 5 referências onde a palavra metatitemi é usada e mostrar que em todas elas não está falando de degenerar, está falando de mudar, uma troca, remover de um lugar para outro. Conseguiu entender? Vou agora responder outra coisa. Existem aqueles que ensinam dizendo, você prega a graça o tempo todo, isso é maravilhoso, mas precisamos todo o conselho de Deus. Você já ouviu todo o conselho de Deus? Você sabe de onde veio essa frase, todo o conselho de Deus? Veio de um lugar somente, quando Paulo fala aos líderes de Éfeso. No livro de Atos, Paulo está em Mileto, e lá ele mandou chamar os anciãos da igreja de Éfeso. É a despedida de Paulo, é uma mensagem para a liderança. E no capítulo 20, versículo 27, Paulo diz, ele disse essas palavras para os seus líderes, e era a sua despedida, e todos eles choraram antes de ele entrar no navio. Eles choraram nos seus ombros, derramaram lágrimas, porque ele disse que era a última vez que eles o veriam. Foi a última mensagem que ele disse para os anciãos e líderes. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Diga, todo o conselho de Deus. Assim existem aqueles que dizem, você não pode ensinar só graça, tem que ensinar todo o conselho de Deus. Ah, é? E qual todo o conselho de Deus, você pergunta? O que eles querem dizer é que você precisa colocar lei na graça. Eu prego muito no Antigo Testamento, você sabe disso. Mas eu tiro Jesus das sombras. E é isso que temos que fazer. Todo o conselho de Deus é isto. A Bíblia começa em Gênesis, mas em termos dispensacionais, está evidente que a dispensação da lei, basicamente o Antigo Testamento, com a exceção de Gênesis, é a dispensação da lei. Paulo estava dizendo para os anciãos, muitos deles judeus,
Não fique pregando somente a lei. Pregue todo o conselho de Deus. E a mente de Deus com respeito à igreja. A igreja era o segredo bem guardado de Deus. Como Deus tiraria uma nação de muitas nações, um povo chamado para ser igreja. Como as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. A igreja é a revelação dada a Paulo. Paulo está dizendo, vocês têm que dizer para os liderados de vocês que existe um propósito, um destino na igreja. Não pregue somente a lei. Não pregue Jesus somente nas sombras do Antigo Testamento todas as semanas. Preguem um mistério que eu compartilhei com vocês. Deixe-me provar agora. Estamos em que versículo? Você sabe contar com o meu filhinho? Eu gosto de perguntar a ele. Que página é essa? Ele diz 27. Não esqueça, 27. Veja os 3 versículos que antecedem a esse. Versículo 24. Ele disse aos anciãos, referindo-se às prisões e tribulações, nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aqui, pela primeira vez, vemos o Evangelho elucidado, o Evangelho da graça de Deus. Não existe outro Evangelho. Eu disse, não existe outro Evangelho. Nenhum outro evangelho. Quando falamos todo o conselho de Deus, devemos entender o contexto. 3 versículos antes, o versículo 27 e o versículo 24, que fala a respeito do evangelho da graça de Deus. Você pode ver isso? Se você não pregar o evangelho da graça de Deus, você não está pregando todo o conselho de Deus. Estará pregando assuntos que não possuem poder. É o Evangelho que é o poder de Deus. Mas como ensinar sobre casamento, sobre família? Nós fazemos isso na nossa igreja. Ensinamos família baseada no Evangelho, finanças baseadas no Evangelho, pastores baseados no Evangelho. Tudo fala da graça. O Evangelho não é somente para salvar você e depois você está por conta própria. O Evangelho é seu alimento diário. O Evangelho é sua bebida diária. É sua arma. Na verdade, Efésios 6 fala do Evangelho. Vamos ler Efésios 6 rapidamente. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Esse texto nos ensina como lutarmos contra as forças espirituais da maldade. Devemos ficar firmes, armados. Aqui está a armadura do soldado romano. Cingidos com a verdade. O cinto da verdade. Vestida a couraça da justiça. Justiça. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Continuando, tomai também o capacete da salvação. E a espada do Espírito, a palavra. Orando em todo o tempo, no Espírito. 7 itens. Certo? Vamos voltar? Verdade. Justiça no Evangelho da paz. Produz fé na palavra de Deus, que faz-nos orar no Espírito. Todos esses elementos são do Evangelho. Se você não estiver forte na verdade, e a verdade está em Jesus, você sabe o que acontece? Suas calças caem. Você não tem cinto. Se você não está forte na justiça de Deus em Cristo, você não tem a couraça. Nos filmes de luta chineses, você se lembra, quando usavam espadas, tentavam atingir a cintura ou o coração. Essas são as partes cruciais. Por isso, Satanás tenta acusar você de não fazer o suficiente, de não orar o suficiente. Você não é santo o suficiente, você não é isso, não é aquilo. Ele ataca seu coração. E qual sua proteção? A couraça da justiça. Existem aqueles que dizem, essa justiça é a sua justiça prática. Como pode ser isso se essa é a armadura do próprio Deus e não minha? Se você dependesse da sua justiça, você estava mal. O diabo pegaria você. É a justiça de Deus que é a sua couraça. Você sabia que a couraça romana tinha até a barriga de tanquinho? Você já viu nos filmes romanos, quando eles tiram a couraça, toda a gordura aparece. Barrigudo. Você já viu isso? Quando colocam a couraça, ficam elegantes. A couraça protege você de ser ferido nas suas partes vitais. Isso é justiça, isso é o Evangelho. Assim, se você não estiver forte no Evangelho da paz, saiba que você vai ser atingido. Certa feita eu ouvi um ensinamento quando eu ainda era jovem, que somos como Batman colocando sua roupa. Pela manhã devemos dizer, em nome de Jesus eu coloco o cinto da verdade. Clique.
Agora eu coloco a couraça da justiça. Clique. Coloco o capacete da salvação. Clique. Coloco os calçados do evangelho. Pego a espada. Não é assim, não é clique, 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 clique. Você pode clicar como você quiser, o inimigo ainda te ataca. Você não entende o significado da justiça, não entende o significado do que é verdade, não entende o evangelho da paz. Por isso você é atacado. No momento que o diabo faz você olhar para você mesmo, você fica desarmado. A armadura é simplesmente entender o evangelho. Entender profundamente o evangelho. Pastores e líderes, é isso que vai fazer a sua igreja crescer. Fazer seu ministério crescer. Fazer crescerem as finanças da sua igreja. Porque Deus financia sua visão. E sua visão é que o evangelho seja pregado. Quando você tem um desejo de alcançar o mundo com o evangelho, eu não tenho que viajar muito. Eu estou impactando aqui do púlpito. Eu sempre aponto para o púlpito, mas quase sempre eu prego daqui. Eu estou impactando o mundo daqui. Por quê? Porque Deus quer que a palavra seja espalhada. Não é porque eu sou tão inteligente, não, vocês sabem que eu não sou. Não é porque eu sou bonitão, muitos vão dizer amém, mas não é por causa disso, vocês sabem disso. Não é porque eu tenho uma linda esposa. Essa parte é pura verdade. Vocês estão gostando até agora? Paulo está compartilhando com os anciãos de Éfeso, falando da graça de Deus. Esses 3 versículos, antes do versículo 27, vamos para o versículo 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Perspectiva e contexto são essenciais. Quando você interpreta qualquer coisa fora do contexto, você pode dizer, bem, você não pode ensinar sua graça, tem que ensinar também o conselho de Deus. Isso é fácil dizer fora do contexto. Na verdade, Paulo está dizendo o oposto. Não pregue somente outros assuntos anciãos. E eles conheciam bem o Antigo Testamento. Pregue todo o conselho de Deus. Certo? Continuemos lendo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Eu gosto disso, seu próprio sangue. O sangue que nos comprou não é somente o sangue de um homem, é o sangue de Deus. Vamos continuar. Versículo 29. Depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Não são cachorrinhos, são lobos cruéis. Deus sabia que algumas pessoas, nos tempos em que vivemos, falam dos lobos como se fossem amigáveis. Por isso ele disse lobos cruéis. Entrarão e não pouparão o rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. O que ele diz é que o que não é graça são palavras perversas. Perverso quer dizer aquilo que foi tirado do original e falsificado. Lobos virão e tentarão dividir o rebanho. Como? Eles vão remover o evangelho da graça de Deus. Porque o evangelho da graça de Deus é a nossa proteção. O que o seu pastor está fazendo? Batalhando pela fé. Para que você tenha uma resposta pronta. Você está sendo firmado. Quando ouvir coisas, você está firme. Me escutam? Amém? No versículo 27, ele fala de todo o conselho de Deus. Vamos descer, versículo 32. Agora, irmãos, ele está falando com os anciãos de Éfeso. Encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. A ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Todo o conselho de Deus está resumido na graça de Deus. O evangelho da graça de Deus, a palavra da sua graça. Esse é todo o conselho de Deus. Eu disse, esse é todo o conselho de Deus. Estou mostrando dentro do contexto. Eu gostaria de explicar mais detalhadamente para você, porque esse é um sermão extraordinário de Paulo. Um sermão para líderes. Qual é todo o conselho de Deus? 3 versículos antes desse, ele fala do evangelho da graça de Deus. Depois disso, a palavra da sua graça. A palavra da sua graça é a única coisa que é capaz de edificar você. O inimigo quer destruir você. A palavra da graça é a única coisa que pode dar a você uma herança. Quantos gostariam de ter uma herança? O inimigo quer remover porque ele não quer que você tenha a herança. Ele quer tirar de você a sua herança. Pastores e líderes, escutem-me. Eu vou concluir por causa do tempo. Você está gostando? E vamos concluir com a última parte que está em Atos 13 e 14. Vamos ver o 14 primeiro.
E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus, Paulo e seus irmãos, e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. O que Paulo pregava? Quando Paulo pregava, grandes multidões criam. O ministério de Paulo sempre estava crescendo. Tanto que os judeus descrentes incitaram os gentios e irritaram-lhes ânimos contra os irmãos. Sempre que você prega o evangelho da graça, o inimigo tenta envenenar os corações. Contra você, seu ministério e sua pregação. Ele foi o pioneiro. O pioneiro dessa pregação. O pregador pioneiro da graça foi o apóstolo Paulo. Quando ele pregava a graça, mesmo Pedro dizia que o que ele escrevia era difícil de entender. Mas ele disse que o amado Paulo, o que ele escrevia eram as Escrituras. Pedro disse que Paulo escrevia as Escrituras. Veja isso. Versículo 3. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor. Perceba que eles ainda estão na Turquia, na Ásia Menor. Falando corajosamente do Senhor que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Veja que mensagem Deus confirmava. O que você está pregando? O que você está pregando, líder, pastor? O que você está pregando? Deus tem compromisso com essa palavra, por isso nós vemos tantos testemunhos todas as semanas. Liam pode confirmar que nós temos tantos testemunhos que nem temos tempo para ler. Todas as semanas vêm testemunhos. Por quê? O que está acontecendo? Porque Deus está confirmando a palavra da sua graça, concedendo sinais e maravilhas feitas pelas mãos deles. Amém? E tem gente que diz, pastor Prince, a palavra da graça está dividindo o povo. Divide somente os que são justos em si mesmos dos que creem que são justos pelo sangue. Essa é a única divisão. Voltemos para o texto. O povo da cidade ficou dividido. Quem disse que a pregação do evangelho vai unir? Quando Jesus veio, os fariseus não queriam ter comunhão com ele, porque eles criam que eram os guardiões da santidade. Jesus era um impostor. E ainda assim ninguém tinha maior caráter moral do que o Senhor. A cidade foi dividida. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Alguns com a lei e alguns com a graça. Já produzia divisão naquela época. Não se surpreenda. Se alguém não quer abandonar sua justiça própria, existirá divisão. Muitas vezes na família, muitas vezes na denominação, muitas vezes na igreja. Não sinta que está errado. Isso aconteceu no princípio. Assim com a palavra da sua graça. Eu vou concluir com Atos 13. O que aconteceu em Atos 13? Atos 13 vem antes de Atos 14. O que acontece em Atos 14 é surpreendente. Em Atos 14, Paulo está em Listra, e eu estive em Listra alguns anos atrás. Hoje só são ruínas, mas dá para perceber o tamanho da cidade. Quando Paulo pregou o evangelho lá, a Bíblia diz, havia um homem paralítico. Paulo, vendo que o homem tinha fé, disse, levante-se e fique de pé. E o homem deu um salto. Quando eu li isso, eu disse para o Senhor, eu gostaria de saber o que Paulo pregou. Diz que Paulo pregou o evangelho. Paulo não estava pregando cura. Não tem nada de errado com isso, mas ele estava pregando o evangelho, quando a fé encheu o coração daquele homem. No Areópago, Paulo não pregou uma mensagem do evangelho, ele somente disse que eles deveriam deixar os ídolos, porque o Deus verdadeiro é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Mas o verdadeiro evangelho, ele pregou nessa cidade da Antioquia. Está documentado para nós do princípio ao fim. O que aconteceu foi que Paulo foi para a sinagoga em Pisídia, na Antioquia, e eles leram as Escrituras, e o rabino disse, você tem alguma coisa para dizer? Que equívoco. Dar o microfone para um pregador, certo? E Paulo se levantou, e Paulo olhou para toda aquela multidão, e Paulo disse, varões e irmãos, homens israelitas, e os que temeis a Deus. E ele começou a pregar partindo do Antigo Testamento, literalmente, a partir do Antigo Testamento, ele pregou a respeito de como Deus levantou Jesus dos mortos, e os fariseus, os escribas e os rabinos começaram a ficar desconfortáveis,
porque Jesus estava sendo apresentado como Messias, eles já estavam incomodados e Paulo viu isso. E Paulo continuou pregando. Existiam gentios ali naquela cidade que vieram à sinagoga, amém? E ele disse, e o mais importante está no fim, na parte final da sua mensagem. Paulo diz, seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E por ele, todo aquele, diga todo aquele, que crê, é justificado de todos os pecados, pecados que a lei de Moisés não pôde justificar. De forma resumida, Paulo colocou o evangelho em forma encapsulada e deu para eles. Essa mensagem que Paulo pregava em Listra, isso liberou a fé no coração daquele paralítico em Icônio, onde ele testificou a respeito da graça de Deus no capítulo seguinte, e agora nós vemos o que ele pregava. Ele diz, por este se vos anuncia a remissão dos pecados. É uma livre, aberta e incondicional proclamação. Hoje nós tentamos condicionar. A gente diz, Paulo, você não pode dizer que é para todo que crê. Paulo, você sabe, eles têm que primeiro se arrepender nos seus corações, crer de verdade, deixar o seu estilo de vida, vir à frente. Paulo diz, não, é uma aberta e incondicional proclamação. É para todo que crê. Não disse que todo mundo está salvo, eu disse todo que crê. É uma livre, aberta e incondicional proclamação. O que está acontecendo hoje? Condições. Tudo tem condições. Condições. Graça é boa, mas tem que ter equilíbrio. Condição. No final, as pessoas saem. E o que você deu para elas? Um evangelho diluído. O poder não está com elas. E isso gera morte. Você tem medo dessa livre e incondicional proclamação. Veja como é incondicional. Seja notório que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Mas Paulo, você tem certeza que isso é para todo mundo? Alguns não acreditam no evangelho como Paulo acreditava. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas. De quantas coisas? Todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Paulo, você tem que equilibrar isso. Ok? Se você pregar assim, você não sabe o que eles vão fazer. Alguns pregadores ouvindo isso diriam, Paulo, vem aqui. Você não pode pregar desse jeito. Você não sabe quem está ouvindo. Hã? Como você quer que Paulo pregue? Todo que crê, mas isso não significa que você pode ir e pecar. Não significa que você deve viver em pecado. Não significa... Depois de impor tantas condições, as pessoas vão dizer obrigado, mas isso é para outros, não é para mim. A pregação de Paulo era livre, aberta, ousada, completa e incondicional. Deixe-me concluir. Amém? Verso 40. Paulo olhou para os rabinos e fariseus daquela sinagoga, ele viu que eles não estavam gostando daquela palavra, e Paulo disse, cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. E ele citou Abacuque e Isaías 29, e ele disse, olhem escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. No contexto do evangelho da graça, Deus diz, trarei um evangelho que salvará a humanidade. E muitos cheios de justiça própria não crerão como eu sou bom. Em Isaías 29 é usada a expressão obra maravilhosa, que vocês não crerão. Tem pessoas que não acreditam que Deus pode ser tão bom. Ok? Continuemos. Quando estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Pastores e líderes, o povo implora para que vocês preguem as mesmas palavras. Eles dizem, por favor, venha à minha cidade e pregue essa mesma mensagem. O povo implora hoje para que preguemos a mesma mensagem. Eu estou ensinando a você, baseado na Bíblia, como fazer crescer o seu ministério, como crescer a sua igreja. Pare de ouvir as vozes erradas que transpõem o evangelho. Se você fizer isso, as pessoas vão implorar que você pregue o evangelho. Despedida a congregação, muitos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguindo Paulo e Barnabé, e esse recomendou-lhes que continuassem na graça de Deus. Paulo, você está pregando muito sobre a graça. Não, ele diz continue.
não escutem só uma pregação. Paulo diz, continue na graça de Deus. No próximo versículo, no sábado seguinte, vejam, pastores, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. O povo saiu e compartilhou com outros que Jesus perdoa. As pessoas precisavam ouvir isso. E eles vieram. E você reclama que a igreja está diminuindo, não entra dinheiro, a igreja não está crescendo. Nesse mundo do Facebook, da mídia social, os jovens são muito difíceis, muito duros, muita competição, Homem-Aranha, Aquaman, Superman, Batman e tantos outros. Amigo, ninguém pode competir com Jesus Cristo quando ele é proclamado. Nenhuma boa notícia é maior do que as boas novas que o Senhor nos confiou. Tanto que, baseado no relato bíblico, no sábado seguinte, quando novamente tiveram um culto, naqueles dias se reuniam nos sábados, no dia do culto, a Bíblia diz que quase toda a cidade... Que cidade? Pisídia, na Antioquia. Existe até hoje uma calçada em Pisídia da Antioquia que leva à sinagoga. Eu andei nessa calçada de 2000 anos e pensei, Paulo deve ter andado nesse caminho. E pensei, eu tenho sido fiel a esse evangelho que foi proclamado 2000 anos atrás. O pastor Prince não inventou esse evangelho. É como se eu tivesse pegado e tirado o pó. E hoje, quero que saibam que eu estou batalhando pela fé, mas muitos estão pregando já. Existe um exército. Eu não estou pregando porque nós estamos perdendo. Não. Eu estou pregando para que você se equipe, para que pastores e líderes, amém, que me assistem, estão orando para que Deus dê crescimento ao ministério deles. Um homem de Deus disse certa vez, mesmo um cão que vem buscar comida, se você continuar batendo nele, um dia a revelação vai invadir seu coração, que não é bom ir a você buscar comida. E o melhor alimento que podemos dar para o povo é a palavra da sua graça, porque Jesus é o verdadeiro pão da vida. Amém? E a Bíblia diz, no sábado seguinte toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, eles nunca haviam visto uma multidão como essa, dentro e fora da sinagoga. E a sinagoga era muito pequena, eu estive lá. Era muita gente. Eles nunca tinham tido tanta gente antes. E o que eles fizeram? Ao invés de se arrependerem, se encheram de ciúme. Pastores, os ataques que vocês recebem quando pregam a graça é por ciúmes. Eles dizem como os fariseus, ele come com os publicanos e pecadores. Ele está dizendo que você pode fazer o que você quiser. Você ouve essas coisas, mas saiba de uma coisa, vale a pena. Quando o evangelho é pregado, as pessoas vão ser salvas. Não perca o seu ministério com medo do que esse ou aquele vai dizer. Proclame o evangelho. Amém? E blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Eu gosto do que está escrito no final desse capítulo. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Qual a palavra do Senhor? A palavra da sua graça. A palavra da sua graça. No capítulo 14 fala a respeito do que aconteceu em Icônio, quando Deus concedeu milagres, confirmando a palavra da sua graça. Não desista, amigo. Pastor Prince, meus colegas dizem coisas a respeito dos seus ensinamentos. Veja bem, deixe a palavra falar com você. Se estabeleça mais na palavra da sua graça e continue proclamando. Obrigado, Pai. Em Cristo eu sou justificado. O que é justificado? Ser declarado justo em todas as coisas. Todas as coisas. As coisas que a lei de Moisés não pôde justificar. Amém? Fique firme no Evangelho da Graça, na armadura de Deus, e o inimigo não vai poder tocar você. Aleluia. Amém. Todas as cabeças baixas e olhos fechados nesse lugar. Hoje você está aqui e nunca fez de Jesus seu Salvador pessoal e Senhor. Eu quero dar a você essa oportunidade. A você foi proclamada essa mensagem, que através deste homem é pregado o perdão dos pecados. Você crê nisso? Você crê que os seus pecados são perdoados? Neste homem, Jesus Cristo, Deus o enviou porque Deus ama você.
Deus enviou Jesus Cristo, seu amado Filho, para morrer na cruz por todos os nossos pecados. E no terceiro dia, Deus o levantou dentre os mortos, sem nossos pecados. Significa que Ele, de forma eficaz, removeu nossos pecados. E a ressurreição de Cristo é o recibo divino, que nós não estamos mais em nossos pecados, mas nós somos justos. Se esse é você, onde você estiver, diga: pastor, eu quero fazer disto uma realidade em minha vida. Então faça essa oração comigo agora, do seu coração. Diga: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Ele morreu na cruz por todos os meus pecados. Eu creio que o Senhor me ama. E por causa disso, Cristo morreu por meus pecados. E eu creio que no terceiro dia, Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, agora e para sempre. Obrigado, Pai. Eu sou salvo, gloriosamente salvo. Todos os meus pecados são perdoados. Eu fui justificado de todas as coisas que a lei de Moisés não podia me justificar. Obrigado, Pai. De agora em diante, o Senhor é minha justiça em Cristo. Todas as bênçãos do justo são minhas. No assento dos justos, meus filhos são libertos de todo o mal. As bênçãos do Senhor descansam sobre a cabeça dos justos. Eu recebo essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, amém. Fique de pé. Vamos concluir com as bênçãos de Deus. Se você fez essa oração agora, meu amigo, você agora é filho de Deus. Todas as coisas na sua vida passaram, tudo se tornou novo. Você agora é a justiça de Deus em Cristo. Continue confessando. Quanto mais você confessar, todas as boas coisas de Deus serão acrescentadas à sua vida. Amém? Continue proclamando. Glória a Deus. Quando seus amigos disserem: quem você pensa você é? Diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém. Quanto mais você proclamar, mais as boas coisas de Deus virão à sua vida. Levante as suas mãos nesse lugar, em todos os lugares onde você estiver assistindo. Glória ao nome de Jesus. Jesus contextualizou as bênçãos do sumo sacerdote do Antigo Testamento. O Senhor, Deus, o Pai, abençoe você e guarde você. Preserve e proteja você e os seus filhos através dessa semana. De todo o perigo, de toda infecção, de toda enfermidade, de todo o mal, de todos os poderes das trevas, através do sangue do seu Filho. O Senhor Jesus Cristo, faça a sua face resplandecer sobre você e sua família. Seja gracioso, impartindo favor sobrenatural sobre você e seus amados durante essa semana. Que você esteja no lugar certo, na hora certa, vivendo os favores de Deus. O Senhor, o Espírito Santo, sorria sobre você e sua família durante essa semana e conceda a você e aos seus amados sua shalom, bem-estar, saúde e paz. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus abençoe a igreja. Eu amo vocês.